Pacotão de reforços do Flamengo para 2023, outro atleta do Palmeiras na mira do Barcelona, o futuro de Miranda definido, tudo isso e muito mais a partir de agora. No vídeo de hoje do canal do Nicola falo também sobre o Bahia, novidade importante a respeito da parceria com a SAF e com o Grupo City. Preciso te atualizar sobre a vontade de Renan Lodge de voltar ao Brasil, as últimas do mercado, bastidores e muito mais. Você não perde por esperar. Antes de começar a contar todas essas notícias, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo com passagens por ESPN, Diário de São Paulo, Rádio Bandeirantes. Hoje tenho um blog no Yahoo, tenho uma coluna de esportes no Super Esportes e por aqui vou manter você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração, beleza? Pedir para você deixar like, se inscrever no canal. Para se inscrever é só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Queria contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, site de apostas esportivas que me dá maior sorte e já permite a você começar a apostar nos jogos da Copa do Mundo. A Copa está quase chegando, tem abertura no dia 20. Vai lá, confere as cotações, especialmente dos jogos do Brasil, e vai se dar bem. Também queria chamar a atenção para vocês sobre as partidas desse sábado. Tem Fluminense e São Paulo às 4h30 da tarde. Vitória do Flu paga 2,14. Tem ainda Inter e Atlético Paranaense, Vitória Colorada pagando 1,95. Corinthians e Ceará, mesma cotação para a vitória do Timão, além de Santos e Avaí se o Peixe vencer. A cotação de R$1,44 para apostar. Na Aposta Ganha, você sabe, é só você pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular com a câmera para o QR Code que está na tela, beleza? Boa sorte, arrebenta por lá. Bora falar agora ou começar o vídeo com um giro de notícias. A primeira informação é sobre o Corinthians, bastante chateado com a diretoria do Curitiba, que está cobrando R$300 pelo preço dos ingressos para torcedores corintianos. A gente tem Curitiba e Corinthians, jogo na casa do Curitiba, e esse preço de visitante completamente fora da realidade. Dirigentes alvinegros irritados com os dirigentes do Coxa Branca. Bora contar também que Palmeiras e Flamengo, que farão a final da Supercopa do Brasil, já tem data esse jogo, tá? 28 de janeiro, resta definir apenas o local. A Arena Pantanal é uma das alternativas. Você sabe que a Supercopa do Brasil reúne o campeão do Brasileiro, Palmeiras, contra o campeão da Copa do Brasil, o Flamengo. Bora te atualizar sobre o STJD, que marcou para a próxima quarta-feira o julgamento do caso Sport e Vasco. A rodada final do Campeonato Brasileiro da Série B está marcada para esse domingo, mas o campeonato pode não acabar no domingo, especialmente se o Vasco não subir. Você deve estar sabendo que existe a possibilidade de o Sport perder para o Vasco por WO, por conta das confusões na Ilha do Retiro. Nesse caso, ainda que o Vasco seja derrotado pelo Ituano, ele pode acabar ganhando 2 pontos durante a quarta-feira. Então, audiência super importante, e o STJD conseguiu aquilo que queria, ter os holofotes para si no fim da segunda divisão. Para fechar o giro de notícias, contar que o São Paulo terá quase um time inteiro de desfalques para o confronto contra o Fluminense. Não fosse pela quantidade de goleiros, não há problemas com goleiros, mas o São Paulo teria um time inteiro de problemas. Então vou escalar esse time do São Paulo que não joga. Falta o goleiro, vamos escalar no 3-5-2, tá? Os 3 zagueiros, Diego Costa, Miranda e Arboleda. As laterais com Igor Vinícius e Moreira, vou fazer uma improvisação do Moreira no lado esquerdo. Os meio-campistas, Colorado, Rodrigo Nestor e Alisson. Na frente, Éder e Nicão. Isso sem falar em Caio e Rodriguinho, atletas da base que também desfalcam o tricolor. Você tem palpite para São Paulo e Fluminense? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Quero fechar o giro de notícias trazendo mais um nome na lista de reforços pedido por Renato Gaúcho para o Grêmio versão 2023. Já havia falado do Rodinei, havia falado também a respeito do Reinaldo, o Rodinei lateral do Flamengo, Reinaldo lateral do São Paulo, Tietê meio-campista do Botafogo e Michael atacante do Flamengo. Novo nome, Nenê, que está de saída do Vasco da Gama. O Nenê não deve ter seu contrato renovado em São Januário e interessa a Renato Gaúcho. Você contrataria um Nenê com 40 anos de idade? Tenho minhas dúvidas. Bom, quero falar agora sobre Bahia e Grupo City, novidade importante e feliz para o torcedor do Bahia. Já temos uma data final para a longa e chata novela envolvendo a compra do Grupo City Bahia. 10 de dezembro, essa é a data decisiva, quando foi marcada uma Assembleia Geral de Sócios. O que significa? Os sócios foram convocados para dar seu parecer, sim ou não, a respeito do repasse da SAF do Bahia para o Grupo City. Se houver a concordância dos sócios, o Bahia passa a ser mais um clube da família City. É óbvio que os sócios vão aceitar, imagino que com ampla maioria, os caras são os mais interessados. Afinal de contas,
O Bahia, que vive nessa gangorra de subir e descer para a primeira, para a segunda divisão, deve se tornar um dos clubes mais importantes do futebol brasileiro. A estimativa é de que com a parceria com o Grupo City, o Bahia tenha uma das 6 maiores receitas do futebol nacional e se torne um clube de ponta. Só para arrematar, o Bahia joga nesse domingo, enfrenta o CRB. Como visitante, o Bahia ainda precisa de ponto para garantir o acesso. Mas, de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais, a chance de classificação do Bahia para a primeira divisão é de 97% de chances. Isso porque o Bahia tem a mesma pontuação que o Vasco, mas leva vantagem no saldo de gols. E o Bahia pode se classificar mesmo com uma derrota, vantagem considerável para Sport e também para Ituano. Quero falar agora sobre Miranda. O futuro de Miranda está praticamente decidido. Zagueiro que tem proposta para continuar no São Paulo, mas a proposta não agradou. O Tricolor ofereceu só um ano de novo vínculo, com uma redução salarial importante. Miranda alega ter propostas interessantes, não só do Curitiba, mas de outros clubes do Brasil e do exterior, e tem se sentido muito mais confortável para aceitar as outras ofertas do que a do Tricolor. Não só pelo desprestígio com a redução salarial, mas também pela utilização. Miranda não foi muito bem aproveitado ao longo do ano, tem 36 partidas de 74 disputadas pelo São Paulo. Só para citar um exemplo claro, o Rogério Ceni teve o Miranda à disposição na final da Sul-Americana e o Miranda assistiu a todo o jogo contra o Independente Del Valle do banco de reservas. Deveremos imaginar Miranda jogando por um outro clube na próxima temporada? Talvez até com o mesmo salário atual, mas com uma condição de atuar com mais frequência. Estou tentando descobrir para qual clube vai o Miranda. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Se o Miranda está de sair do Rafinha, vai ficar mais uma temporada. São Paulo decidiu estender o contrato do Rafinha, especialmente depois da contusão do Moreira, que precisou passar por uma cirurgia de ligamento no joelho e não volta antes do segundo semestre do ano que vem. Bora mudar de assunto e falar a respeito de Renan Lodge, que quer voltar ao futebol brasileiro. Você lembra, né? O Renan Lodge, jogador revelado no Atlético Paranaense, vendido para o Atlético de Madrid por um caminhão de dinheiro e emprestado nessa temporada ao Nottingham Forest da Inglaterra. Empréstimo de 5 milhões de euros. O Lodge até tem jogado, são 6 partidas na atual temporada sem gol nem assistência. Nottingham Forest é o lanterna do campeonato inglês, coisa não anda tão boa para ele, e a esposa do Renan Lodge usou as redes sociais, a Rafaela Lima, para gravar um vídeo extremamente emocionada. Ela conta que está grávida e que as grávidas ficam mais emocionadas, então diante desse cenário ela estava contando que queria muito voltar ao Brasil. E ela completa dizendo que não é só ela, o marido dela, o pai do filho dela, também tem à disposição a intenção de voltar para cá. Foi o suficiente para que torcedores do Furacão se mobilizassem nas redes sociais para cobrar que o Alexandre Matos fizesse alguma mágica para trazer o Renan Lodge. O problema é a questão financeira. É um cara que vale muito dinheiro, custou caríssimo para o Atlético de Madrid. Mesmo o Forest precisou pagar 5 milhões de euros apenas por um empréstimo, isso sem falar no salário. A chance, apesar da vontade do Lodge de voltar ao futebol brasileiro, nesse momento parece ser difícil. Para o Atlético Paranaense, impossível. Eventualmente para um Flamengo ou para alguém com um pouco mais de dinheiro, talvez exista alguma possibilidade. Lodge, que é um dos cotados para disputar a Copa do Mundo, embora tenha perdido espaço nas últimas convocações. Caberia no seu clube do coração? Você gostaria de ter Renan Lodge? Estou curioso para saber sua opinião. Use o espaço para comentários e conte tudo, beleza? Quero falar sobre a lista de reforços do Flamengo para a próxima temporada. Tem notícia exclusiva nessa relação. Bom, você sabe que o Flamengo está atrás de 4 a 5 posições para a próxima temporada. Uma das posições mais carentes é a de atacantes de lado de campo. E o Flamengo tem algumas perspectivas. O Michael pode ser uma alternativa se ele conseguir a liberação do clube árabe. O Arthur do Red Bull Bragantino é um alvo, assim como o Claudinho do Zenit. O Claudinho é praticamente impossível. Nesse momento o Claudinho trabalha junto ao Zenit para a obtenção do passaporte russo. Dessa maneira ele deixa de ocupar a vaga de estrangeiro e passa a ser ainda mais valorizado por lá. Na função de meia atacante, o camisa 10 dos sonhos do Flamengo para a próxima temporada é um velho nome conhecido, o do Oscar. O difícil é conseguir a liberação do Xangai Port. Sobre volantes, o Flamengo pensa em contratar pelo menos um volante. E o Wallace, que namora a possibilidade de voltar ao Flamengo, ou de jogar no Flamengo há várias temporadas, ou há pelo menos 3 janelas, vai se tentar mais uma vez na janela da metade da temporada europeia, fim de ano no Brasil. Ele pertence ao Udinese e tem atuado como titular no clube italiano. Se não der certo com o Wallace, o plano B é o Hernani, ex-jogador do Atlético Paranaense, que nesse momento pertence ao Parma, mas está emprestado à Reggina, da segunda divisão na Itália. Esse negócio parece bem mais simples. Lateral esquerda, aqui queria contar uma novidade exclusiva para vocês. Vocês já ouviram falar sobre um atleta chamado Jamerson Bahia?
24 anos de idade, pertence ao Azures, que é o time lá do Paraná, e está emprestado ao Guarani. Ele fez toda a disputa da Série D pelo Azures, em julho ele se transfere para o Guarani. E a partir da chegada dele no Bugre, coincidência ou não, o time cresce demais. Tem sido titular absoluto, 18 jogos e 7 assistências na Série B. São números muito bacanas, uma média de quase uma assistência a cada 2 partidas. Jogador de 24 anos de idade, formado no Marília, com passagem por 3 clubes portugueses pequenos antes de voltar ao Brasil, tem chamado bastante atenção do Flamengo e pode ser reforço na próxima temporada. Queria contar essa informação com exclusividade para vocês. Ainda sobre o lateral esquerdo, se o Ayrton Lucas não for contratado, a tendência é que o Jamerson seja uma alternativa. Na lateral direita, um velho nome especulado no Flamengo é do Guga, que pertence ao Atlético Mineiro, e ao que tudo indica, não fica no Galo para a próxima temporada. Para fechar esse pacotão de reforços do Flamengo, um goleiro é um objetivo. O nome do Rossi, do Boca Juniors, é o primeiro nome, é o grande sonho. Se não rolar com o Rossi, o John do Santos pode ser uma alternativa interessante também. Bora falar agora sobre o Palmeiras, mais especificamente para repercutir uma notícia que vem do jornal do Diário Esporte da Espanha. De acordo com o Esporte, Giovani, atacante de lado de campo, só 18 anos de idade, interessa ao Barcelona. Essa notícia é importante porque o Giovani viveu uma temporada bastante atípica. Ele sofreu uma contusão séria no tornozelo, uma entrada do Daverson. E a partir dali criou-se uma enorme dificuldade dele jogar. Primeiro por conta da recuperação no tornozelo, depois quando ele ficou à disposição, voltou a sentir ou passou a sentir uma série de problemas musculares. Não atua pelo time principal desde 9 de abril, primeira rodada do Campeonato Brasileiro contra o Ceará. Recentemente fez 2 jogos pelo Sub-20 em meio à preparação para tentar se recuperar o mais rápido possível. O Giovani quase foi vendido para o Ajax. A primeira proposta do clube holandês foi de 12 milhões de euros no início do ano, o Palmeiras considerou pouco. Na metade do ano, não chegou a ser a metade do ano, mas lá para o mês de abril, maio, rolou uma proposta de 18 milhões de euros do mesmo Ajax. Quando o Palmeiras pensava em fazer negócio, surgiu a contusão séria no tornozelo e o clube holandês recuou. E agora, diante da possibilidade de uma proposta do Barcelona, o Palmeiras quer primeiro colocá-lo à disposição para jogar, para que ele possa recuperar o ritmo, para depois pensar em que fazer com esse jogador que é muito, mas muito talentoso, ponta, driblador, de velocidade, exatamente a característica que vários clubes no Brasil procuram e não encontram, porque esse setor ou essa posição é extremamente cara. Tentei checar essa história do interesse do Barcelona no Palmeiras. O Palmeiras assegura que até agora não foi notificado em relação a uma possível proposta do Giovani, mas é natural que esse menino, assim que voltar a atuar com frequência, chame a atenção, é muito, mas muito diferente. Bora falar agora sobre Leandro Damião. Onde vai jogar o Leandro Damião? O Lucas Collor, que é setorista do Internacional, contou que o Damião foi sondado por Internacional, Palmeiras e Vasco. O namoro com o Inter é real, inclusive confirmei com uma pessoa do Inter. O Damião tem enorme identificação com o clube, já revelou recentemente numa entrevista a intenção dele de voltar para o Colorado, embora ainda tenha contrato com o Kawasaki Frontale até dezembro de 2023. Esse contrato havia sido prorrogado recentemente. Então, trata-se de uma operação que vai demandar dinheiro, teria algum custo para que o Leandro Damião possa ser contratado. O Internacional vai precisar vender o alemão. É uma das possibilidades, o alemão supervalorizado, jogador novo, fazendo muitos gols. Já existem algumas sondagens pelo alemão. E é também por isso que o Inter busca um centroavante para substituir o atual camisa 9, o artilheiro do time. É bom lembrar só que o Internacional tem vários centroavantes, são 3 nesse momento. O alemão é o titular, o Mikael é o reserva do reserva e o Brian Romero aparece numa situação intermediária. Perdendo o alemão e abrindo mão do Mikael, o Internacional não quer contar com o Mikael para a próxima temporada, um cara que custa entre 300 e 400 mil reais por mês e quando não consegue jogar no Inter, o Colorado entende que pode ter uma dupla mais com melhor custo-benefício se puder ter Leandro Damião e o Brian Romero. Sobre o Palmeiras assegura que não tem interesse no Leandro Damião, que já contratou na atual temporada o Flaco Lopes, o Merentiel e o Navarro, todos os jogadores com capacidade e característica para fazer a função de 9, isso sem falar do Hendrick, que tem ganhado espaço no time principal e pode jogar um pouquinho mais avançado. Em relação ao Vasco, tudo depende do acesso. Se o Vasco subir de fato, vai buscar um centroavante, o Pedro Raul e o Leandro Damião são 2 alternativas da 777 para a próxima temporada. E aí, curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente volta à noite com mais informações. Abraço, tchau!